Pois bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco aí sobre as 5 linhas de atuação, né, do policial militar quando ele está realizando a mediação de conflito. Então vamos lá, as 5 linhas de atuação que o nosso caderno de ensino traz é o seguinte. Primeiro, né, a mediação de fatos atípicos, ou seja, né, seria aqueles fatos que acontecem que não são caracterizados no nosso Código Penal, né, e não tem guarita no Código ou nas legislações esparsas, né. Então são fatos que não estão na legislação, então eles são atípicos. Então nesse sentido, né, ele possibilita ao policial conduzir a situação de forma a mediar para que possa resguardar as partes ali e possa resolver a situação de a melhor maneira possível para que aquilo ali não venha avançar e de repente vai virar de cometimento de um crime, como ameaça, como lesão corporal, né, via de fato. Então, nesse sentido, assim, ainda não se caracterizou um crime, né? Então, cabe muito bem a questão da mediação e ele cabe a qualquer momento. Não é preciso esperar os ânimos ali diminuírem, até porque não há nada na legislação. Lembrando que assim, é importante fazer as partes entenderem, né? Sim, diminuir as emoções, mas que dá para mediar no momento, dá. Sei lá, um exemplo bobo assim, deixa eu lembrar aqui, sei lá, é, vou citar aqui, por exemplo, um cavalo invade o terreno de um vizinho, né? E acaba comendo a grama do vizinho. O vizinho chateado está comendo a grama, ele chama outro vizinho e ele diz que isso não vai ficar assim, que vai chamar a polícia, não sei o quê. Então, na realidade, nesse caso, a gente não consegue ver nenhum crime, né? Pelo fato ali, até porque não teve danificando nada, não foi isso que ele falou para a polícia. O cavalo não teve ali comendo alguma orquídea, alguma flor assim, que seria um crime ambiental nesse sentido, né? Flores ornamentais. Então, nesse sentido, não seria um crime, seria um caso atípico, né? E antes que evolua para uma ameaça, para uma lesão corporal, então o policial ele pode mediar a situação ali e resolver de uma maneira bem branda, né? Bem tranquilo ali para que as partes possam entender. Mas é importante mostrar para elas que isso aí pode acontecer, qualquer animal pode fugir, né? E se não há intenção da pessoa, até se a outra parte se mostra preocupada e isso nunca aconteceu, então dá para mediar de maneira bem tranquila. É, a segunda linha de atuação aqui diz que é a mediação de fatos típicos não registrados. Pois bem, né, são aqueles fatos que acontecem na qual a pessoa que se sentiu ferida ali, ela pode realizar o registro, né? Só que nesse caso aqui o policial militar ele pode mediar nas ações aí que são de ação penal privada, que eu já mencionei, calúnia, difamação, injúria, ou até de ação penal pública condicionada à representação, né? No caso de ameaça, lesão corporal leve, perturbação de sossego. Então, nesse sentido, né, como são fatos referentes à contravenção penal, que nem perturbação de sossego, ou crime de menor potencial ofensivo, que nem ameaça, lesão corporal. Nesse caso, por exemplo, dá realmente para o policial militar ele mediar a situação, porque para que possa isso ser levado para frente, para que possa registrar, as partes têm que ter interesse. Então, nesse sentido, o policial ele pode mediar realmente a situação para que não seja necessário realizar um registro. Tá? Por exemplo, as partes lá estão em atrito verbal e um ameaçou dizendo que vai pegar o outro de pau. Porque vamos fingir ah, sei lá, porque tá tendo barulho lá de um papagaio, alguma coisa assim, estou citando, inventando a situação, né? O vizinho se sente incomodado com o outro e ele diz que vai pegar o outro de pau. Na realidade, o animal em si tá ali cantando não seria um crime, né? Até porque é algo normal, mas o fato de a pessoa, o vizinho incomodado lá atrás da situação, dizer que vai pegar o vizinho de pau se não fizer esse animal calar, já seria um crime. Então, nesse sentido, o policial ele pode mediar a situação para que possa amenizar os ânimos e possa chegar a um acordo ali comum, né, das partes. Tá? Isso, então, é uma situação que ainda não foi registrada, mas poderia ser registrada, né? Até porque se a pessoa ameaçou alguém, ainda cabe registro. Já o terceiro tópico aqui, a terceira linha, é mediação de fatos típicos já registrados. Então, olhem só, diferente do número 2 que ainda não foi registrado, esse já foi. Só que nesse caso aqui, ó, vamos fingir, o policial militar foi lá e registrou um crime de ameaça entre vizinhos, por exemplo. Então, o policial registrou um boletim de ocorrência, que cabe um termo circunstanciado, né, que é crime de menor potencial ofensivo. Só que isso vai ser mandado ali para Jari, né, para a justiça.
de crime de menor potencial ofensivo. Só que isso leva o tempo, e nesse intervalo de tempo, né, entre o registro e a audiência de instrução do processo penal, poderia, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que nem nós vimos nos nossos vídeos ali, ter uma sessão administrativa para que pudesse chamar essas partes, para que pudesse ser resolvido sem precisar ir para o judiciário. Até porque a polícia tendo essa sessão, esse departamento, e pudesse conciliar as partes, ia ser muito mais rápido, né? Muito mais rápido, muito mais econômico, né? Então, nesse sentido, iria facilitar muito. Então, seria uma terceira forma de atuação. A quarta forma aqui nós mencionamos que é a mediação restaurativa, né? Seria outra possibilidade, na qual essa mediação acontece em situações envolvendo autores de fatos criminais que estão respondendo ao processo penal ou que já foram condenados. Então aqui, na realidade, muito mais no sentido de, apesar de já ter o julgamento, mas tentar pegar as partes e fazer elas sentarem e se acertarem para que não fique aquele drama entre elas, e sim para que elas possam entender que houve um problema, né, e que é preciso resolver. Por exemplo, um vizinho foi lá e acabou batendo no carro do outro ali na saída de casa. Então, na realidade, já teve o processo em curso ali, já foi resolvido, né, vamos supor ali a situação. Só que, né, o que a gente pode destacar aqui? Pô, um carro bateu no outro. Pô, acidente de trânsito, acontece. Mas daí, por exemplo, daí o vizinho que viu que seu carro ali foi atingido, foi lá e ameaçou o outro. Pô, então ele já foi processado, o outro foi lá, pagou os danos, pediu desculpa, e a pessoa, o cara que foi vítima do carro foi o que ameaçou. Então ele foi lá, ele também recebeu um boletim de ocorrência, ele foi processado ali, cesta básica ou alguma coisa nesse sentido, pelo crime de ameaça. Só que daí o que aconteceria? A Polícia Militar iria mediar de maneira restaurativa, chamar as partes para que pudessem sentar e que eles pudessem entender que um acabou de maneira sem intenção, bateu o carro no outro carro do vizinho, e o outro, de maneira esquentada, sem controlar o seu emocional, acabou ameaçando o vizinho, que gerou esse boletim de ocorrência e esse processo em si, né? Então era no sentido de fazer eles entender que as nossas ações, elas trazem consequência, e também interessante também conhecer as causas, para que a gente não venha repetir no futuro e venha ter uma desavença maior entre os vizinhos, né, nesse meu exemplo. E por último aqui, né, eu destaco a última linha de atuação da mediação policial militar, que seria a mediação complementar. Aqui na realidade diz que inclui nela todas as possibilidades de mediação pelas polícias militares que não foram abarcadas pelas citadas anteriormente. Aqui, por exemplo, aqui tem a mediação escolar, empresarial, ambiental, familiar, desportiva, etc. Aqui eu vejo como algo bem característico que o policial pode utilizar no seu dia a dia, a mediação escolar, né? Porque muitas vezes o policial ele vai chegar na escola, está tendo um conflito ali, às vezes, entre a família e a escola, ou entre alunos, por exemplo, entre alunos ali de, sei lá, aluno adolescente, talvez uma turma diferente. Então o policial ele pode, por exemplo, chamar os pais, principalmente junto com a direção escolar, né? Vamos fingir que houve ameaça entre adolescentes ali. Por algo bobo, às vezes um namoro, alguém está interessado na mesma pessoa, né? Uma coisa assim bem boba. O policial junto com a escola pode chamar a escola, chamar os pais, o responsável, para que possam sentar à mesa e que todos possam estar conversando, inclusive com os adolescentes presentes, para que possam resolver a situação, para que eles possam entender que a menina que vai decidir com quem quer ficar, que eles estão brigando pela mesma situação, mas que não compete ficar ameaçando ou batendo em alguém, que isso não é uma situação prudente, né? Então o policial militar ele consegue intervir na situação. Então eu acho que é algo assim que dá para usar bastante, principalmente a questão de quem vai trabalhar aí na ronda escolar, né? Eu acho que é algo que dá para utilizar bastante, tá? Então é algo que eu cito para os senhores como exemplo aí, para auxiliar nas escolas. Eu acho bem prudente, porque as escolas muitas vezes se sentem perdidas, a coordenação, a direção, os professores às vezes não sabem o que fazer, e por fim, né, muitas vezes quem faz isso é o policial do PROERD, que é bem característico, eu já fiz isso muitas vezes na minha atividade como PROERD, que eu trabalhei vários anos, e também o policial que trabalha na ronda escolar é bem costumeiro tomar essa atitude, tá?
E por fim, para a gente estar terminando aqui, né, nós temos que refletir que após essa análise, né, dessas 5 possíveis linhas de atuação, de mediação do policial militar no seu dia a dia, a gente consegue perceber que a mediação, o mais correto de acontecer no momento posterior ao acontecimento dos fatos. Porque daí as partes elas já acabam estando com as emoções menos afloradas, aquele calor da ocorrência já diminuiu, e aonde muitas vezes acaba prevalecendo o quê? O lado lógico, né, que é o racional, o espírito cooperativo, a pessoa entendeu que ela também errou. Então, nesse sentido, nós viemos acabamos vendo, né, essa questão da mediação policial como algo muito importante, mas principalmente posterior, tá? Porque muitas vezes na situação realmente tu vai ser muito mais um conciliador, né, para resolver a situação. Para mediar, nem sempre tu vai conseguir mediar na situação lá. Muitas vezes tu vai ter que ser conciliador e realmente tá direcionando o que vai acontecer, né? Ou enfim, levar para o processo judiciário. Então, essa questão da mediação é muito importante, seria algo muito prudente, no meu ver, deveria ter todas as regiões militares, todos os batalhões, para que a gente pudesse atuar de uma maneira mais próxima e preventiva junto à comunidade, né? Até porque se a gente refletir, a nossa Carta Magna, ela fala sobre essa questão de policial trabalhar, a questão da preservação da ordem pública, né? Então, hoje nós trabalhamos de várias formas, não apenas com o policiamento tradicional, né? E também nós temos que lembrar que essa questão de trabalhar com mediação, mesmo após o fato, ela vem ao encontro da filosofia de polícia comunitária e do policiamento orientado ao problema, né? Que é resolver a situação na raiz, é trabalhar de uma maneira, né? Mesmo sendo alternativa, mas que possa resolver o problema daquela comunidade e, por fim, acaba extinguindo qualquer situação, tá? Então, agradeço a todos os senhores aí. Eu vou deixar algumas atividades para os senhores aí na sequência, tá? E o conteúdo está finalizando por aqui, pessoal. Próxima aula nossa é só uma atividade, tá ok? Valeu por todos aí, um grande abraço e uma boa semana.